Fala galera, preste atenção. Agora daremos início às relações de acréscimos e decréscimos em porcentagem. Por exemplo, se eu tenho um produto e quero dar um desconto de 20% nesse produto, aí eu vou ter que aplicar um decréscimo, tá certo? Agora, se eu tenho um certo valor e esse valor está em inflação, eu vou ter que dar um acréscimo percentual naquele valor. Por exemplo, se eu tenho R$100 e quero acrescentar 10% nesses R$100, eu vou ter aí uma inflação de 10%, tá certo? Eu vou ter que acrescentar 10% no valor. E como é que a gente calcula percentual de acréscimo e decréscimo? É o que vocês agora vão aprender e nunca mais vão se esquecer, tá certo? Então vem para cá. Olha só, vocês podem observar que eu tenho aqui o valor de 10%, tá bom? Então eu vou calcular o acréscimo de 10% ou acréscimo ou lucro, não é? No valor de algo. Como é que eu faço para aplicar isso daqui sem muita dificuldade? Vamos lá. Você está vendo aqui esse número 10, tá? O que a gente vai fazer com esse número 10? O que ele significa? O que vier após a vírgula, pessoal, significa o acréscimo, tá certo? E o que vier antes da vírgula representa os 100%. Ou seja, eu tenho aqui os 100%, que é o 1, mais o 0,10, que representa os 10%. E aqui, pessoal, 15%. Aí o que eu faço? Eu coloco os 100%, que é o 1, e acrescento os 15% aqui, tá certo? E agora eu quero fazer um acréscimo de 20%. Eu tenho 1, que representa os 100, e tem aqui os 20, que é os 20%. Ou seja, aqui eu tenho 110%, certo? Aqui eu tenho 115%, certo? Aqui eu tenho 120%. E aqui, pessoal, 127%, não é? Porque eu acrescentei 27% no valor de 100%. Tudo bem? Aqui, pessoal, ó, 50% eu vou multiplicar o quê? Por 1,5. O 1, que é o total, os 100%, e os 50, que é os 50%. Tudo bem? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui do lado, tá? Se eu tenho R$300, tá? E quero aumentar 10% no valor desses R$300. O que eu faço? Eu multiplico por 1,10, não é? Então, se eu multiplicar o 300 vezes 1,1, vai dar quanto, pessoal? 300 vezes 1,1. 300 vezes 1,1, pessoal, dá 330, certo? Ou seja, eu tenho os 100%, que é o 300, mais os 10%, que é os 30. Se eu pegar aqui 400, pessoal, e multiplicar aqui por 0, não, vamos multiplicar aqui por 1,2, certo? Isso aqui significa o quê? Que eu estou extraindo aqui os 100% mais os 20% de 400. Ou seja, o 1 vezes o 400 é o 400. E o 0,2 vezes o 400 vai dar 80. Ou seja, 400 vezes 1,2 dá o quê, pessoal? Dá 480. Significa os 400 dos 100% e os 80 do acréscimo de 20%. Tá certo? Tudo bem? Então vamos aqui, ó. Presta atenção. Então, galera, como é que eu faço para calcular aqui um acréscimo de 70% sobre x? É simples, não é? Eu pego x e multiplico pelo acréscimo de 70%. Como é que a gente escreve um acréscimo de 70%? 1,70, não é? Então, multiplico x vezes 1,70, certo? Galera, se eu quero calcular uma inflação de 8% sobre x, eu estou acrescentando 8%, não é? Então, eu pego x vezes, certo? Não é 8%? Então, vezes 1,08, tá certo? Então, se eu tenho aqui um aumento de 10% sobre 300, eu vou pegar o 300, certo? Vezes 10% representado em forma de acréscimo é quanto, pessoal? 1,10, não é? Que vai dar 330, tá certo? Tudo bem? Se eu quero fazer aqui, pessoal, vamos fazer agora na raça, certo? Um acréscimo de 5% em R$100.
certo? Dá quanto? Um acréscimo de 5% em R$ 100. A gente vai multiplicar o 100 vezes o 1,05. Por que é 1,05, pessoal? Aqui só vai ser a primeira casa após a vírgula a partir dos 10%, certo? Por exemplo, 9% aqui fica 1,09, tá bom? 10% aí fica 1,1, tá bom? Então aqui fica 100 vezes 1,05, que vai dar 105, tá bom? Então a gente acrescentou aqui 5% em R$ 100, tá bom? Então é assim que a gente calcula, pessoal, as relações de acréscimo, tudo bem? Agora a gente vai começar a estudar decréscimo. Entenderam aí, pessoal, como é que a gente faz a relação de acréscimo, inflação, aumento, tudo bem? A gente pega o número e multiplica pelo 1, e o valor do percentual que está aumentando, tá certo? Se for um acréscimo de 15%, fica 1,15. Se for um acréscimo de 1%, fica 1,01, tá certo? Vamos embora.